Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Henrique, eu sou analista CNPI e hoje eu vou falar aqui sobre previdência privada ou complementar, né, que é um produto aí que muitas pessoas têm bastante dúvidas e a gente acaba ficando sem muita informação, às vezes a gente tem que, né, ver ali nas facts dos fundos e fica confuso, então vou tentar aqui por meio desse vídeo, né, tirar a dúvida de vocês, se você quer contratar ou se você já tem um plano, né? Eu espero que eu te ajude a ter maior clareza a saber, né, qual que é o tipo de investimento que você está fazendo e se você achar melhor, né, poder fazer, você pode fazer algumas portabilidades ou fazer algumas alterações no seu plano para ser melhor para você no futuro, tá? Então, eu vou fazer um panorama geral aqui, eu vou tentar ser breve e, né, vocês tiverem dúvidas, podem fazer aqui perguntas aqui embaixo e, né, consequentemente, futuramente eu vou fazer um outro conteúdo um pouco maior, mais completo. Hoje eu vou tentar ficar consolidado aqui em torno de 10 a 15 minutos, tá bom? Então, atualmente, hoje a gente tem, né, dois tipos de planos de previdência, né? O PGBL, que é o Plano Gerador Benefício Livre, e o Vida Gerador Benefício Livre, tá? Qual que é a diferença entre esses dois planos aqui, tá? No PGBL, né, é um plano indicado para quem faz a declaração de imposto de renda pelo, né, modelo completo, tá? Então, né, quem faz essa declaração completa vai ter um benefício fiscal, que é a dedução de 12% da base de cálculo, né, do seu rendimento anual, tá? E o PGBL também, quando você, né, vai aplicando ali mensalmente, você vai juntando aquele bolo ali, né, aquele fundo ali que você está aplicando. Aí vamos supor que você juntou, acumulou lá ao longo da sua vida, né, 1 milhão, né? O imposto, na hora que você for usufruir ou resgatar, vai incidir sobre o principal, que é aquele valor que você contribuiu com os aportes, e também sobre os rendimentos, tá bom? O PGBL, o que acontece? Você, como você tem esse benefício fiscal, você deixa de pagar, né, esse imposto, né, na data atual sobre o valor dessa aplicação e vai pagar somente quando você for resgatar ou transformar esse fundo PGBL seu em renda, tá? E como que funciona aqui no VGBL? O VGBL, né, também pode ser entendido como um seguro, como um seguro ali de vida, e ele é, né, o imposto de renda dele, ele só incide sobre os rendimentos, tá? Ele não tem dedução de fiscal igual tem ali da base de cálculo do imposto de renda, e ele é indicado para pessoas que fazem a declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado, tá? Eu vou mudar aqui para o Excel para vocês verem uma simulação que eu fiz, né, da pessoa ali, do benefício fiscal da pessoa que tem o PGBL e de uma que não tem, tá? Aqui, tá? Aqui uma pessoa simulando uma pessoa com 100 mil reais de rendimento, isso é valores anuais, tá? Contribuindo ali até o limite da isenção de 12%, ele vai, né, pagar 12 mil reais no ano de PGBL. Tá? Aí a Receita, na hora de fazer, né, o ajuste anual lá, ao invés de considerar que a renda do contribuinte foi de 100 mil, ela vai deduzir 12% e vai considerar a base de cálculo do imposto de renda de 88 mil, que é 100 mil menos 12%, tá? E aí, né, como você está ali acima de 55 mil reais da renda anual, a tabela progressiva do imposto de renda é de 27,5%. Você paga 15% na fonte e depois faz o ajuste ali, né, o ajuste anual, tá? E aí você pagaria, né, deveria pagar para a Receita 27,5% de imposto, tá? Então, totalizando 24.200. Já a pessoa que não paga PGBL, ela vai pagar ali, vai ter o rendimento de 100 mil reais, não vai ter nenhum tipo de dedução e, né, a Receita vai entender como base de cálculo do imposto dela devido 100 mil reais de receita. Então vai aplicar 27,5% sobre 100 mil reais, dá 27.500. A diferença, né, desses dois é o benefício fiscal que você está tendo ali com a economia de imposto de renda, tá? Então, esses 12 mil, né, que deveriam ser tributados, eles não vão ser tributados agora. Você vai adiar esse imposto, tá? E na data zero, no ano zero, você está tendo essa economia de imposto de renda de 3.300. Então,
esse 3.300 vai compor, vai te ajudar a compor essa sua contribuição anual que você está fazendo e, né, ano após ano, o fundo que você está aplicando vai tendo rendimentos. Então, você vai adiar o imposto sobre um rendimento, certo? Na data zero. Esse imposto que você está adiando ali vai compor junto com a sua contribuição, com o seu aporte mensal, né, do plano de previdência, vão construir um capital ali, um patrimônio, né, ao longo do tempo e, né, lá na frente, quando você for resgatar, que você sim vai pagar, né, o imposto de renda do seu fundo PGBL, né, sobre todo o patrimônio acumulado no fundo, tá? Conforme a tabela que você selecionar, tá? Então, né, por causa disso aqui, eu indico, por exemplo, Carlos, 12% é pouco, eu tenho capacidade de aplicar um pouco mais, eu quero aplicar 15% da minha renda. Nesse caso, né, o benefício fiscal ele é limitado em 12%. Então, para quem quiser aplicar 15 ou 20% da renda em fundos de previdência, eu aconselho a botar 12% no PGBL e o restante adicional num VGBL. Por quê? Né? Quando você aplica no PGBL, você vai, né, ser tributado sobre todo aquele patrimônio acumulado no fundo. Já no VGBL, você vai pagar o imposto apenas sobre o rendimento do seu aporte, tá? Então, já que acima de 200 você não tem mais benefício, então é interessante você pagar, né, imposto de renda quando você for resgatar somente sobre o rendimento do aporte e não sobre todo o capital, que seria aporte mais rendimentos, tá? Então, quem quiser aplicar mais do que 12%, né, eu indico ter, né, PGBL até a faixa de 12 e o VGBL no valor adicional aí, tá? Como que funciona, tá, a tabela de tributação? Tanto para o PGBL quanto para o VGBL, nós temos dois tipos de tabela, que é a progressiva e a regressiva, que eu vou mostrar aqui agora, tá? A progressiva é a tabela compensável, né? E como que funciona essa tabela no momento do resgate, né? Tabela progressiva, né, só para alinhar aqui, ela é uma tabela que é focada para quem, né, no valor da renda que você vai ter anualmente lá na época que você for aposentar, tá? Tem a cobrança ali, se for fazer um resgate de 15% na fonte e o restante, né, do valor que você for pagar ou ter que ser restituído vai ser feito, né, no seu ajuste anual de imposto de renda, tá? Então, como que é aqui a tabela hoje? Então, se lá na frente, quando você for aposentar, você tiver uma renda abaixo de R$ 22.000, você vai ser isento de pagar imposto sobre o seu fundo PGBL, tá? Mas você já vai ter, essa aqui é a renda anual, tá? Não é mensal, é a renda anual. Se você tiver entre 22 e R$ 33.000 anuais, 7,5. Entre 33.900 e 45.000, 15% de imposto de renda. Entre 45 mil e 55 mil, 22,5%. E acima de 55.900, você vai pagar 27,5% de imposto de renda, tá? Sendo que, por exemplo, eu ganho 40 mil de PGBL da minha renda, né, R$ 4.000 mensais ali de PGBL e mais R$ 3.000 mensais de INSS. Isso aqui é a renda total que você tem ali a ser declarada, tá? Então, se você se aposentar lá na frente com renda acima de 55 mil, vai compor todo o seu tipo de renda. Se você tiver aluguel, tiver PGBL, tiver VGBL, tiver o INSS, então é a sua renda anual composta, tá? Então, né, o exemplo aqui do resgate de 100 mil, você vai pagar 15% na fonte. Vamos supor que, né, você tem muita pessoa aqui que trabalha, né, funcionária de empresa privada, está ali há 5, 10 anos e já acumulou um patrimônio de R$ 100.000 no seu PGBL, tá? E aí você foi, né, foi desligado, você pediu demissão ou está sendo, né, transferido para outra empresa. Aí você tem a opção de fazer a portabilidade do seu fundo ou então fazer o resgate. Então é importante lembrar aqui que quando você
for resgatar, você vai pagar 15% de imposto já na fonte e o restante você vai pagar conforme a tabela, né? Então aqui para um resgate de 100 mil está acima de 55 mil, então é 27,5%. Então você paga 15 e mais a diferença de 12,5%. Então tá, é sempre importante a gente ter que o plano de previdência é um plano para a gente levar pro longo prazo, para a nossa aposentadoria. Então está evitando ali só tirar realmente em caso extremo, tá? É importante vocês terem isso em mente para evitar de pagar imposto agora. A gente quer realmente adiar esse imposto o máximo possível. Por quê? Porque o patrimônio que está ali naquele fundo, né, ele vai ter juros compostos ao longo da vida do investimento, né? Se você está aplicando ali num fundo ali que tem muita renda variável, ao longo do tempo, os juros compostos vão fazendo com que o bolo que você tem ali, né, aumente, né, de forma acelerada, tá? Então, vamos ver aqui a outra forma de tabela, que é a tabela regressiva ou definitiva, ou seja, você na hora que você resgatou é aquele valor que tem ali cobrado e você não tem nenhum tipo de ajuste, tá? Ela inicia com 35% de imposto de renda e reduz em 5% a cada 2 anos, tá? Ela não tem o ajuste posterior e, né, é possível você fazer alteração da tabela progressiva para regressiva, mas não o contrário, tá? É, então, como que funciona? Quando você faz, né, a alteração, vamos supor que você, né, investidor aí, tem o seu PGBL atualmente nessa tabela progressiva. E aí, porra, eu vou ter uma renda acima de 55 mil reais, vai pagar 27,5. Então, às vezes compensa para você trocar da progressiva para regressiva. Só que quando você trocar da progressiva para regressiva, né, a nova data da sua contribuição vai ser a data da alteração. Eu vou explicar aqui um pouco mais sobre a tabela regressiva para vocês entenderem e fazerem a comparação, tá? Só um minuto. Tá. Aqui. A tabela regressiva, ela como que funciona, né? Até 2 anos da data da sua contribuição, você paga 35%, de 2 a 4 anos, 30%, 4 a 6 anos, 25%, 6 a 8 anos, 20%, 8 a 10 anos, 15%, 10 anos ou mais, 10%. Ou seja, né, quem opta pela tabela regressiva, pensando no longo prazo, não quer realmente, você não tem nenhuma hipótese de você querer resgatar antes desse prazo, você vai ter um benefício fiscal, né, de pagar a menor alíquota possível ali, que é 10% na hora do seu resgate ou na hora do usufruto, tá? E, né, caso haja a morte né, do contribuinte até o sexto ano, fica fixo a tributação em 25%. Então, pô, Carlos, ó, eu penso em me aposentar, essa é uma reflexão que vocês todos têm que fazer, tá? Eu penso em me aposentar lá com meus 65 anos, 70 anos, só que 55 mil é uma renda muito baixa. Eu vou ter uma renda realmente acima de 55 mil, mas não quero pagar 27,5% de imposto de renda, né, sobre o meu valor ali que eu vou ter de renda. Então, né, se falta mais do que 10 anos para você contribuir, compensa você pegar esse fundo que você tem da tabela progressiva, migrar para a tabela regressiva, pois lá na frente você vai pagar apenas 10%. E, né, a data de aniversário é sempre a data do aporte, tá? Então, se o valor que eu apliquei 10 anos atrás, eu vou pagar somente 10%. O valor que eu apliquei 5 anos atrás, eu vou pagar 25% de imposto de renda, caso eu faça o resgate total. Agora, se eu né, na hora da aposentadoria eu for receber mensalmente, né, cada mês vai completando aniversário uma parcela que eu paguei, né, 10 anos atrás, né, com 9 anos e 11 meses. Quando completar mais um mês, ela vai completar aniversário de 10 anos, então eu vou, né, cair para a alíquota de 15 para 10%, tá? Então, mas eu penso ali, por que a tabela progressiva é para quem que é boa a tabela progressiva? Se você pensa ali, realmente ter uma renda abaixo, né, abaixo de 33 mil reais anuais, isso somando com o INSS, tá? Você vai pagar somente 7,5%. Então, é uma renda ali que a gente tem que avaliar, né? Hoje você tem que muito de você refletir quanto que vai ser a sua capacidade de aporte e quanto que você espera ter rendimento futuro. Então, se você, né,
acha que a sua renda anual vai ser de R$ 33.000 ou menos, né, compensa manter na tabela progressiva. Agora, acima dessa renda, a gente já tem o benefício fiscal de vir para a tabela regressiva, tá bom? Como que funciona aqui sobre, né, transmissão, tá? A transmissão por morte, a gente vai ter, né, não vai ter a incidência de inventário, tá? Esse dinheiro que está aportado ali vai direto para os beneficiários, tá? Dos dois planos de previdência. Sendo que no VGBL não tem a cobrança do imposto de transmissão de bens sobre causas mortis e no PGBL existe a incidência desse imposto, tá? Agora, um ponto também muito importante que vocês têm que observar é sobre as taxas cobradas sobre alguns fundos, principalmente nos grandes bancos. Tem alguns que têm algumas taxas ali que já estão caindo em desuso, mas se você não ficar atento, você pode estar pagando e nem sabe, tá? Que é o quê? Taxa de carregamento. Eu aconselho você somente pegar fundos que tem taxa zero de carregamento. A taxa de carregamento tem fundo aí que chega a cobrar até 5% na entrada e 5% na saída, ou 2,5% na entrada e 2,5% na saída. Então, essa aqui é uma taxa que você tem que evitar a todo custo, tá? E a taxa de administração é uma taxa que você não vai, né, ter como escapar, que é, né, o mercado financeiro, né, para ter um gestor profissional ali cuidando desse fundo, né, você vai ter que pagar realmente uma taxa de administração ali. Então, é importante você contratar fundos, né, saber o que você está pagando e pelo que você está pagando. Fundos que são de baixo risco, que são ali mais fundos de renda fixa, fundos ali né, a gestão é mais passiva, é importante você estar atento a pagar sempre abaixo de 1% de taxa de administração. Fundos que são mais arriscados, que investem ali em multimercado ou fundos de ações, vão ter uma taxa de administração um pouco maior, mas isso aí é uma análise que cada um de vocês vai ter que fazer e saber, né, qual que é a melhor para vocês, tá? Então aqui, né, com base nisso, você já consegue ter, né, uma decisão sobre qual plano escolher com maior clareza, tá? Se você já está satisfeito, pode finalizar o vídeo por aqui. Eu vou continuar falando agora sobre o usufruto, quando você vai resgatar lá na frente, tá? Quando você vai optar por, eu cheguei nos meus 65 anos e agora eu vou aposentar, eu vou começar a usufruir desse patrimônio que eu acumulei, como que funcionam as opções de usufruto. Então, essa parte do vídeo é destinada mais para quem já está quase se aposentando ali, está próximo. Então, como que você vai poder, as formas que você pode escolher de usufruir a sua renda ali do patrimônio que você acumulou, seja no PGBL, seja no VGBL, tá bom? Hoje, né, nós temos basicamente essas 5 formas aqui de usufruto. A renda mensal por prazo certo, né, você define um prazo pré-determinado junto com a seguradora, tá? Essa renda ela é revertida. Então, caso haja morte né, do participante ali, essa renda, como você contratou um prazo certo, mínimo, essa renda, caso haja morte, vai ser convertida para os beneficiários, tá? Renda temporária também é um prazo pré-definido, porém não há reversão do saldo ali do seu fundo para os beneficiários. A diferença basicamente entre as duas vai ser o valor mensal que o beneficiário vai receber, tá? A renda vitalícia é uma renda mensal que é paga até o final da vida do participante e quando né, o participante morre, também não há transferência do saldo ali para os beneficiários. O saldo fica justamente para a seguradora, tá? Porque quando você contrata uma renda vitalícia, né, a seguradora pega aquele dinheiro, ela aplica e te garante que você vai receber o valor até o final da sua vida. Quando ocorre a morte, né, do participante, né, essa renda cessa e a seguradora fica com o capital, né, que estava ali, né, que no momento da contratação, tá bom? Renda vitalícia com prazo mínimo, caso haja morte do participante ali, né, antes do prazo contratado, antes do prazo mínimo, essa renda é convertida aos beneficiários, tá? Então, mais uma vez, essa aqui
A diferença entre elas é que provavelmente essa aqui vai ter uma renda mensal menor do que essa, porque existem umas tabelas de cálculo de risco, né, de prazo ali que a seguradora vai fazer. Então você pode fazer a sua simulação aí com a sua seguradora e saber qual que vai ser, né, a diferença de cada uma para ela, tá? De cada uma dessas formas de usufruto, tá? E tem a renda vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Então, se morrer durante o usufruto, um percentual da renda é convertido ao cônjuge e caso o cônjuge venha a faltar também, o percentual da renda vai ser convertido aos filhos que são menores até que eles completem a maioridade, tá? Então, você que está aí próximo né, de se aposentar, de começar a usufruir do patrimônio que você acumulou, né, procure ali, né, o seu corretor, quem é a pessoa que te ofereceu o seguro, veja né, essas diferentes formas de usufruto, né, veja o que faz mais sentido para você e para sua família e tome uma decisão com mais clareza. Então, né, você pode tirar um print aqui dessa tela, ver, buscar mais informações aí no Google, que a gente tem, né, muita informação boa aí, só saber filtrar. Então, né, eu espero ter ajudado vocês a tomarem, né, decisões com maior, né, clareza, com maior segurança, para não fazer nenhum tipo de besteira, tá? Não pagar acima de 12% no PGBL. Então, eu espero que vocês, né, acertem aí e comecem, né, a investir já desde já, pensando no seu futuro, tá? Eu sei que, né, o plano de previdência ali, o INSS, né, está constantemente mudando ali de regra, a legislação hoje com certeza não será a mesma quando você que é mais jovem for se aposentar. Então é importante você garantir hoje, tá? Garantir, né, do seu trabalho ali, garantir, né, uma segunda forma de ter uma renda lá no futuro, tá? E, né, para você ter essa renda não se limita aqui. A gente tem outras estratégias, como eu disse aqui, né, quando você paga um plano de previdência, você tem incidência de taxas de administração, né? E você que quer estudar, que quer aprender e quer começar a investir por conta própria, né? Continua me seguindo aqui que a gente, né, tem outras formas que você mesmo pode tomar, né, a decisão ali, né, tomar a rédea ali do seu dinheiro e construir outras formas de patrimônio além dos fundos de previdência, tá? Você pode construir uma carteira de ações que gerem dividendos, você pode construir uma carteira de REITs, que são fundos imobiliários americanos que vão te render renda passiva em dólar, e também pode construir uma carteira de ações de fundos imobiliários no Brasil que vão te gerar também uma renda passiva em reais, tá? Então a gente tem várias formas de construir um portfólio de investimento que gere renda passiva e nos dê tranquilidade no momento, né, da aposentadoria, do nosso usufruto ali, que a gente vai querer, né, aproveitar nossa família, curtir nossos filhos, nossos netos. Então espero ter ajudado vocês aí a tomar, né, decisões, né, com maior embasamento aí técnico teórico, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Dúvidas, fale aqui embaixo aqui que eu vou responder todos que assim que possível, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, até mais.